Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo à SPT, a mais um especial informação que a SIC Internacional transmite todos os dias entre as 7 e as 8 horas, de segunda a sexta-feira. Começamos hoje com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano sobre Isabel dos Santos. Ela, juntamente com a família nuclear, neste caso, está proibida de entrar nos Estados Unidos no âmbito do envolvimento em corrupção significativa. Os Estados Unidos da América proibiram a entrada da empresária angolana Isabel dos Santos, juntamente com a sua família, no país, no âmbito do envolvimento em corrupção significativa. De acordo com o comunicado do Departamento de Estado norte-americano, que surge no seguimento da imposição de sanções a 2 generais angolanos, a empresária Isabel dos Santos fica impedida de viajar para os Estados Unidos, não sendo anunciadas, no entanto, quaisquer sanções económicas ou judiciais à filha do antigo presidente de Angola. Esta situação, explica-se no comunicado disponível no site do Departamento de Estado, foram feitas ao abrigo da seção 7031 e ao abrigo desta autoridade, o secretário recusará a entrada nos Estados Unidos de funcionários de governos estrangeiros envolvidos em corrupção significativa e aos seus membros familiares imediatos. As sanções agora decretadas implicam que todos os bens e interesses na propriedade das pessoas referidas que estejam nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser informados ao Departamento. Além disso, quaisquer entidades que pertençam direto ou indiretamente, 50% ou mais a uma ou mais pessoas bloqueadas, também serão bloqueadas, não podendo qualquer ativo ser transacionado nem beneficiar de contribuições ou fornecimentos de fundos, bens ou serviços envolvendo as pessoas sancionadas. Isabel dos Santos, com problemas de entrada nos Estados Unidos, ela que está a viver neste momento no Dubai e que tem também uma situação complicada em Angola, onde, segundo ela, não é bom voltar por causa das consequências que daí possam advir. No entanto, há alguns dias esta parte, há 2 dias, 2 generais angolanos foram também proibidos pelo governo norte-americano de entrarem nos Estados Unidos, acusados também de eventual corrupção. É importante verificar também que Isabel dos Santos possui património valioso nos Estados Unidos, inclusivamente em Newark, New Jersey. Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu na quinta-feira negar o recurso apresentado pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump para manter secretos os documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio. Na decisão, com 68 páginas, os juízes escreveram que Trump não deu ao tribunal nenhuma base para anular a decisão do presidente Biden, permitindo que os arquivos nacionais dos Estados Unidos entreguem documentação à comissão de inquérito ao ataque ao Capitólio. Trump tinha invocado um alegado privilégio do Executivo para reclamar que as centenas de documentos contendo informações sobre o que se passava na Casa Branca enquanto o assalto ocorria não fossem transmitidos à comissão de inquérito. A decisão representa um novo revés para o antigo presidente norte-americano, que em 18 de outubro tinha pedido ao Tribunal Federal de Washington que impedisse a transmissão dos documentos, com o tribunal a decidir contra Trump a 10 de novembro. Os advogados do antigo presidente deverão recorrer novamente para o Supremo Tribunal, com 6 dos 9 juízes nomeados pelos republicanos, incluindo 3 por Trump, para tentar impedir a transmissão dos documentos à Comissão pelo Arquivo Nacional, autorizada pelo atual presidente Joe Biden no início de outubro. Donald Trump pretende impedir a divulgação de mais de 770 páginas, incluindo o Diário da Casa Branca, um registro de atividades, viagens, briefings e chamadas telefónicas. Outros documentos que o ex-presidente não quer que o Congresso veja incluem um memorando manuscrito sobre os acontecimentos de 6 de janeiro e um esboço do seu discurso no comício Save America que precedeu o ataque. A comissão de inquérito ao assalto ao Capitólio foi iniciada pela Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e é composta por uma maioria de democratas do Congresso e apenas 2 republicanos que estão em desacordo com Trump. Nancy Pelosi felicitou a decisão de quinta-feira, afirmando que ninguém deve ser autorizado a criar obstáculos à verdade.
ainda muita tinta para correr sobre este assunto. Um funcionário do Capitólio caminhou esta quinta-feira pelo Congresso dos Estados Unidos durante vários minutos com uma pistola numa bolsa, antes de ser finalmente detido, informou a polícia do edifício, que abriu, entretanto, uma investigação a este incidente. No início da manhã de ontem, a polícia do Capitólio detectou uma arma no scanner de raio-x, mas o seu proprietário foi apenas detido 4 minutos depois, quando já se encontrava nos corredores do edifício que é a sede do Congresso. O homem de 57 anos, que trabalha no Capitólio, disse à polícia que se tinha esquecido da sua arma na bolsa que transportava. Qualquer pessoa que entrar no recinto do Congresso dos Estados Unidos fica obrigada a mostrar uma autorização e a passar por um ponto de segurança com um scanner de raio-x. As autoridades já iniciaram uma investigação para esclarecer esta violação de segurança, tentando compreender por que razão o homem não foi detido logo que passou no pórtico de segurança. A polícia do Capitólio tem procurado tomar medidas adicionais de segurança após a invasão do edifício em 6 de janeiro por apoiantes do ex-presidente Donald Trump, que tentavam impedir que os congressistas certificassem a vitória presidencial de Joe Biden. O caso de ontem ganha maior gravidade pelo facto de ter ocorrido apenas algumas horas antes de Joe Biden se deslocar ao Capitólio para uma cerimónia em homenagem ao falecido senador Bob Dole, cujos restos mortais foram velados na rotunda da sede do Congresso norte-americano. Entretanto, os telespectadores podem estar surpreendidos com o nosso decor hoje, mas este é o nosso decor de Natal que vai ficar por aqui até ao princípio de janeiro. Este é o Estúdio 2 da SBT, portanto é a nossa redação e é daqui que nós vamos continuar a partir de hoje e durante alguns dias a estar consigo, o que nos agrada muito. Vamos para outro tema e diz respeito a um luso-americano. É uma história fantástica. Alberto Carvalho, até há pouco tempo, superintendente das escolas públicas de Miami-Dade, passa agora a ocupar o cargo de superintendente do Distrito Escolar de Los Angeles, o segundo maior dos Estados Unidos, com mais de 660 mil anúncios. Alberto Carvalho deixa assim o cargo de superintendente do Distrito Escolar de Miami-Dade, na Flórida, no qual passou os últimos 14 anos. Durante as últimas 3 décadas, dedicou a sua carreira profissional de forma abnegada às crianças da diversa comunidade de Miami e espera trazer essa mesma paixão, compaixão e empenho aos estudantes e famílias de Los Angeles. Alberto Carvalho, de 57 anos, que emigrou para os Estados Unidos aos 17, também falou aos jornalistas em Miami numa conferência de imprensa na escola iPrep Academy, onde é reitor, sobre o seu percurso como imigrante, a sua decisão e o que se seguirá. Ele disse que era um miúdo pobre de Portugal, cujo primeiro emprego neste país foi a lavar pratos, disse. O meu mundo mudou quando me tornei professor. Para mim, é um sonho. Eu cheguei a este país pobre quando tinha 17 anos. El primeiro de minha família que se graduou de la secundária. Mi papá y mi mamá no tenían una educación más que el 13 grado. Mi mamá era una costurera y mi papá limpiaba. Y como inmigrante en este país, una persona que durante un tiempo no tenía hogar, desamparado, luchando con muchos otros inmigrantes que han llegado a este país. Yo espero que el mensaje profundo para nuestros niños sea que nada es imposible, que la educación puede cambiar dramáticamente nuestras vidas. Cambió a mi vida personalmente. Y si yo lo conseguí, cualquier niño en nuestro país lo puede hacer. Puede alcanzar sus sueños también. Y ese es el espíritu que yo espero llegar a Los Ángeles y el labor que yo deseo hacer en la comunidad de Los Ángeles. Depois de 14 anos de um excelente trabalho ao lado de educadores e apoiantes da comunidade que conquistou o seu coração,
Alberto Carvalho disse estar contente por anunciar que o Lausdam ofereceu a posição de superintendente a este português. Tomaram essa decisão unanimemente, frisou, acrescentando que o processo seguirá agora para a fase de negociação de contratos. O jornal Los Angeles Times descreveu Alberto Carvalho como um dos líderes de distritos escolares mais admirados e com mais experiência no país, lembrando que foi convidado para assumir a liderança das escolas de Nova Iorque, o maior distrito escolar do país, mas recusou a oferta em 2018, batendo o pé ao então presidente Donald Trump. O antecessor em Los Angeles, Austin Bautner, saiu em junho no final do contrato de 3 anos, citando exaustão pós-pandemia. O português encontrará agora um distrito onde muitos estudantes têm dificuldade em se ingrar e com graves impactos da pandemia da Covid-19, já que o condado foi o mais afetado pela doença em todo o país. Como superintendente de longa data do Miami-Dade, Alberto Carvalho estabeleceu um histórico claro de resultados muito positivos para os estudantes e trabalhou sem cessar em prol de uma maior equidade para as comunidades historicamente mal servidas. Em Los Angeles, irá chefiar um distrito escolar de mais de 650 mil alunos. Ouviram Alberto Carvalho falar em espanhol. Ele, nesta conferência de imprensa, falou também em inglês, mas fala português corretamente, na medida em que é natural de Lisboa. É um dos homens que eu mais admiro neste país, pelo começo que teve, pelo seu percurso de vida e pela dificuldade que encontrou quando chegou aos Estados Unidos, ultrapassando todas as barreiras possíveis até chegar àquilo que é hoje. Nos Estados Unidos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças aprovou esta quinta-feira a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para todos os jovens com idades entre os 16 e os 17 anos. A autorização surge após os Estados Unidos apelarem para que todos os adultos recebam a dose de reforço devido à nova variante da Covid-19 Omicron, detectada recentemente na África Austral. Rochelle Walensky faz um apelo à vacinação que surge horas depois de ter sido dada a autorização de emergência para jovens de 16 e 17 anos receberem a dose de reforço 6 meses após terem sido vacinados com as 2 doses da Pfizer. Na quarta-feira, a farmacêutica Pfizer e a empresa biotecnológica BioNTech asseguraram que a sua vacina contra a Covid-19 é eficaz para a nova variante. Mas com 3 doses, as convencionais 2 doses poderão não ser suficientes. Cerca de 200 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas nos Estados Unidos, representando 60,4% da população do país. Os dados indicam também que 48,8 milhões de pessoas, ou seja, 24,4% da população, receberam pelo menos uma dose de reforço. Os Estados Unidos são um dos países mais atingidos pela pandemia da Covid-19, com quase 800 mil mortes e 45,5 milhões de infecções. Nos Estados Unidos, 4,8 milhões de crianças já receberam pelo menos a primeira dose da vacina da Pfizer. De acordo com dados do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC já disse que o andamento desta vacinação está a ser cumprido como deve ser. De acordo com os dados do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças, 4,8 milhões de crianças entre os 5 e os 11 anos receberam pelo menos a primeira dose da vacina da Pfizer, a única aprovada para esta faixa etária desde novembro. Um mês depois do início da vacinação de crianças nessa faixa etária contra a Covid-19, os Estados Unidos registraram poucos efeitos secundários, referiu a pediatra Claire Bugard, do Hospital Children's National em Washington. Em Los Angeles, por exemplo, o condado mais afetado dos Estados Unidos pela pandemia de Covid-19, o distrito escolar montou clínicas de vacinação em escolas e tem feito um grande esforço de envolvimento dos pais para que as crianças recebam as 2 doses. Com uma adesão inicial robusta, a análise da Kaiser Family Foundation aos dados do CDC mostram que o ritmo de vacinação está a abrandar nesta faixa etária, algo que foi mais notório a partir do feriado de Ação de Graças, após o qual se abre oficiosamente a época natalícia. O médico Todd Thomas, da Include Health, avisa que há a ideia errada de que a Covid-19 não afeta as crianças, e isso pode levar os pais a não vacinarem os filhos.
No auge da variante Delta, entre agosto e setembro, a Flórida, por exemplo, estava a internar 3.000 crianças com Covid por semana. Também a pediatra Claire Bugard avisou para as consequências da infecção em crianças. Mesmo uma infecção moderada tem efeitos em crianças, especialmente entre os 5 e os 11 anos, afirmou. Uma delas, disse, é a Covid longa, com sintomas persistentes durante muito tempo e algo que a comunidade médica ainda não conseguiu entender. Os sintomas são variados e a prevalência é de 6% a 35%, ou seja, uma grande proporção das crianças. Outra é o síndrome inflamatório multissistémica pediátrica, que é rara, mas pode ser fatal e requer tratamento crítico. As mortes diárias em Nova Iorque chegaram a 50 na quinta-feira, enquanto o número de casos diários chegou a 12.400 pela primeira vez desde o final de janeiro. Daí que a governadora Kathy Hochul dizer que medidas mais rígidas são necessárias para conter a disseminação da Covid por todo o Estado. Na próxima segunda-feira, todos os locais públicos fechados em Nova Iorque que não exigem prova de vacinação completa para a entrada devem implementar o mandato de máscara, anunciou a governadora Kathy Hochul. E a governadora já disse, evidentemente, que as pessoas vão ter que cumprir esta situação para que o número de vítimas mortais não suba, na medida em que o aumento de casos por causa da variante Omicron está a subir em ritmo muito acelerado em todo o estado de Nova Iorque e também em Manhattan, sobretudo. Em Portugal, registámos 16 óbitos e 3.742 novos casos de Covid-19. Esta sexta-feira, o boletim da DGS dá conta de que há mais recuperados do que novos infectados nas últimas 24 horas. A taxa de incidência subiu, mas o índice de transmissão, esse, manteve-se. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 16 mortes e 3.742 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 947 doentes, menos 14 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 137 doentes, menos 5 do que na quinta-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo registrou 1.227 casos e 7 mortes. O Norte soma 1.126 infecções e 3 óbitos. O Centro contabiliza 898 infectados e 4 mortos. O Alentejo conta com 84 contágios e o Algarve soma 240 casos e 2 vítimas mortais. Nos arquipélagos, os Açores somam 30 infectados e a Madeira 137. A incidência mantém a tendência de subida, chegando aos 457 a nível nacional e aos 462,5 no continente. Destaque também para o RT, ou Índice de Transmissibilidade, que esta sexta-feira se mantém nos 1,11, tanto a nível nacional como no continente. A Organização Mundial de Saúde apela à vacinação equilibrada entre todo o mundo. Com a disseminação da variante Omicron, a prioridade passa por vacinar quem ainda não foi vacinado. A Organização Mundial de Saúde alerta para a prioridade de se vacinar quem ainda não é vacinado, sobretudo em países com escassez de vacinas anti-Covid. Não ao reforço do processo primário de vacinação, que garante ser eficaz contra a nova variante de preocupação. Contudo, com a Omicron a espalhar-se rapidamente, a Agência Europeia do Medicamento insiste no reforço da vacinação. Apesar da atual recomendação ser para se tomar uma dose de reforço passados 6 meses, os dados suportam uma administração segura e efetiva da dose de reforço 3 meses após completar-se o processo primário de vacinação, se esse intervalo mais reduzido for o desejado de uma perspectiva de saúde pública. Um dos países europeus mais determinados no processo é a Áustria. Com um rápido agravamento da Covid-19 em novembro e uma grande resistência à imunização, o governo preparou o caminho legal para tornar a vacinação obrigatória. A Ministra dos Assuntos Constitucionais diz ter havido muitas discussões nas últimas semanas com representantes da juventude, dos pensionistas, de grupos religiosos, do setor da saúde, com cientistas, sociólogos e economistas. Caroline Edstadler garante que a tendência dos argumentos foi sempre muito clara. Fazia falta um requerimento geral de vacinação para a Áustria travar a pandemia. A decisão tem ainda de ser validada pelo Parlamento, mas não parece ter obstáculos e deve começar em fevereiro. Em Portugal, a vacinação é um exemplo para os
restantes parceiros europeus. O problema maior é manter o vírus fora do país. Para isso, o governo impôs uma série de restrições à entrada. Pelo menos 21 companhias aéreas e quase 600 passageiros já foram multados devido à falta de controle ou à falta de testes negativos, agora obrigados para entrar em Portugal de avião ou pelo mar. Os cientistas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas testaram com êxito em ratos e macacos uma vacina contra a SIDA baseada na técnica do mRNA da Covid-19. E olhe que os resultados foram animadores. Uma vacina experimental contra a SIDA, baseada na mesma tecnologia de duas vacinas contra a Covid-19, o mRNA, obteve bons resultados em ratos e macacos, segundo dados de cientistas publicados hoje na revista científica Nature Medicine. De acordo com cientistas do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, que faz parte da Agência de Investigação Médica dos Estados Unidos, do Departamento de Saúde norte-americano, os resultados mostraram que a vacina era segura e que provocou as desejadas respostas imunitárias celulares e de anticorpos contra um vírus semelhante ao HIV. Segundo a investigação, os macacos que receberam uma primeira vacina, seguido de inoculações de reforço, tinham um risco de 79% menor por exposição a uma infecção pelo vírus de imunodeficiência humana e símia, comparando com outros animais não vacinados. A vacina experimental funciona como as vacinas Covid-19 do mRNA. No entanto, em vez de transportar instruções para a proteína do coronavírus, a vacina fornece instruções codificadas para fazer duas proteínas. Essas instruções são reunidas pelas células do animal inoculado para produzir partículas semelhantes a vírus, que, no entanto, não podem causar infecção ou doença por não possuírem o código genético completo do HIV. Segundo os cientistas, a vacina foi bem tolerada, com efeitos adversos como perda temporária de apetite e protegeu melhor os animais de contraírem a doença, ao contrário do que aconteceu no estudo com animais não vacinados. Os cientistas estão agora a aperfeiçoar o protocolo de vacinas para melhorar a eficácia, admitindo passar depois para uma fase seguinte, de vacinação de voluntários adultos saudáveis. E hoje há uma inauguração de uma exposição de fotografia no Sport Clube Português. Temos o nosso colega Ricky Durães e o Márcio dos Santos lá, de maneira que daqui a pouco vamos tentar entrar em contacto com os nossos colegas para saber exatamente o que se está a passar nesta cerimónia de exposição fotográfica que está relacionada com o centenário do Rádio Clube Português. Portanto, fique por aí, daqui a pouco vamos entrar em direto com o Clube Português. Pelo menos 53 migrantes morreram e 59 ficaram feridos na sequência de um acidente com um caminhão de mercadorias no sul do México. O incidente aconteceu ontem e foi classificado como um cenário dantesco. Pelo menos 53 pessoas morreram e 3 ficaram gravemente feridas num acidente que envolveu um caminhão de mercadorias no sul do México. De acordo com a Proteção Civil do estado de Chiapas, onde se deu o acidente, as vítimas são nacionais da vizinha Guatemala. Um relatório inicial apontava para 49 mortos e 37 feridos, 3 dos quais em estado grave. Após o acidente, perto da capital do estado sulista, de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala. Os migrantes viajavam amontoados no reboque de um caminhão, de acordo com as explicações iniciais dadas à imprensa pela Proteção Civil. O veículo, que seguiria com excesso de velocidade, capotou numa curva e embateu contra um muro. O pesado de mercadorias transportava mais de 100 pessoas de várias nacionalidades e, de acordo com os testemunhos dos sobreviventes, a maioria são da Guatemala. O Instituto Nacional de Migração afirmou em comunicado que serão propostos aos sobreviventes cartões de visitante por razões humanitárias, além de ajuda humanitária como alimentação e alojamento. O Tribunal Superior Britânico abriu a porta ao julgamento do fundador da Wikileaks nos Estados Unidos, Julian Assange. A defesa já anunciou que vai recorrer desta decisão. O Tribunal Superior Britânico abre a porta à extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Um coletivo de juízes aceitou as garantias da justiça norte-americana para julgar o fundador da Wikileaks por espionagem. A decisão anula a sentença anterior que recusava a extradição por considerar a saúde mental de Assange demasiado frágil.
que vamos lutar. Cada geração tem uma luta épica a travar e esta é a nossa. Julian representa os fundamentos do que é viver numa sociedade livre, ter liberdade de imprensa, do que significa para os jornalistas trabalhar sem ter medo de passar o resto da vida na prisão. Julian Assange tem 50 anos e está detido numa prisão de alta segurança em Londres. Na origem do processo está a publicação de documentos militares e diplomáticos secretos há cerca de uma década, através da organização que fundou. Os juízes aqui presentes disseram que os Estados Unidos garantiram todo o cuidado médico necessário para prevenir o suicídio e que Assange poderia escolher ser detido numa prisão na Austrália, país onde nasceu. A companheira de Assange, Stella Morris, classificou a decisão como perigosa, enganadora e um grave erro da justiça. É mais um episódio de uma longa batalha para que Assange enfrente a acusação nos Estados Unidos. Assange passou anos escondido na Embaixada do Equador em Londres. Está agora numa prisão britânica, à espera que este processo legal termine. Mas este episódio não é o fim da história. Espera-se que a equipa de Assange apresente recurso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promete continuar a apoiar a Ucrânia, mas sem militares no terreno. Joe Biden diz que qualquer tentativa russa de invasão será punida com sanções nunca antes vistas. Garantir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Essa foi a essência do telefonema entre o presidente norte-americano e o homólogo ucraniano esta quinta-feira. Joe Biden passou mais de uma hora ao telefone com Volodymyr Zelensky para sublinhar o apoio de Washington à soberania e integridade territorial ucraniana e renovar a promessa de avançar com fortes sanções contra a Rússia na eventualidade de uma invasão do país vizinho. Biden tinha protagonizado na terça-feira uma videoconferência com Vladimir Putin para tentar aliviar as tensões, mas que não serviu para acalmar a retórica inflamatória do presidente russo. Putin denunciou esta quinta-feira uma russofobia no leste da Ucrânia, que, segundo ele, é o primeiro passo para o genocídio. A Casa Branca reagiu aos comentários do chefe de Estado russo com a porta-voz da presidência norte-americana a frisar que os russos são conhecidos pela escalada retórica, bem como pelas formas de fornecer desinformação por todo o mundo, acrescentando que por isso é preciso relativizar os seus esforços de comunicar com o seu público. Jen Psaki acrescentou que a agressão e escalada militar vêm do lado russo. Num comunicado após o telefonema entre Biden e Zelensky, a presidência ucraniana afirmou ter oferecido propostas concretas para desbloquear o processo de paz e diz-se preparada para debatê-las em vários formatos. E o mundo está atento a esta situação entre os Estados Unidos, ou melhor, entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da Ucrânia. Aliás, há indicações que a partir de janeiro ou fevereiro os russos tentariam a invasão da Ucrânia. No entanto, Joe Biden já disse que não vai autorizar. Também o Canadá já colocou essa situação, tal como alguns países da União Europeia. E como tínhamos prometido há instantes, vamos falar sobre a exposição de fotografia Portugal-Newark 1986, em celebração do centenário do Sport Clube Português. O nosso colega Ricky Durães e o Márcio dos Santos estão lá para nos dar conta do que está a acontecer. Ricky. Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui no Sport Clube Português em Newark, em mais um evento que assinala o centenário deste emblemático clube. Desta vez é uma exposição de fotografias que datam de 1986, um trabalho do fotógrafo Pedro Lobo, que está aqui connosco e que foi compilado com a ajuda do Consulado-Geral de Portugal na cidade de Newark. Dr. Pedro Monteiro, como é que surgiu toda esta ideia? Eu tive conhecimento destas fotografias, uma referência na internet, soube que eram inéditas e vendo que era de um fotógrafo com qualidade, um fotógrafo já com obra feita, entrei em contacto com ele e propus-se fazer-se esta exposição aqui em Newark, que é o sítio onde estas fotografias foram tiradas, aqui no Ironbound, há 35 anos atrás, e que marcam um momento muito especial da imigração portuguesa, que estava no auge na altura, com a presença
talvez mais numerosa de portugueses aqui neste bairro foi nessa altura. E entramos em contacto e agora aproveitou-se, agora que também o Covid finalmente permitiu que se fizesse essa exposição, assinalar também os 100 anos do Sport Clube Português, que se celebra este mês, daqui a uns dias, e fazer a exposição nesta sala e nestas instalações onde foram tiradas algumas das fotografias. Das 50 que aqui estão, 14 foram tiradas neste clube, que era um dos pontos de encontro e um dos sítios de convívio e que acolhia a comunidade portuguesa na altura e continua a acolher. E, portanto, foi assim que surgiu e, felizmente, pôde concretizar-se esta exposição de grande qualidade, grande riqueza humana e que, por assim dizer, retrata, passando o pleonasmo, são retratos que retratam um momento muito especial da vida do bairro e da comunidade portuguesa nesta cidade e neste estado. Pedro, 35 anos depois, regressa ao ponto de partida. Estar aqui no Sport Clube Português, onde foram tiradas 14 das fotografias aqui presentes, é também importante, mas qual é a sua ideia desta comunidade 35 anos depois? Olha, essa comunidade me marcou muito fortemente desde aquela época, tanto é que hoje vivo em Portugal. Acho que tem muito a ver com essa experiência que eu nasci no Brasil, vivi no Brasil até há 14 anos atrás e me mudei para Portugal. Hoje em dia sou português, apesar do sotaque. E isso tudo tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, é uma parte importante da minha vida. Foi um momento super interessante. Eu estava concluindo um curso no International Center of Photography em Nova York, com uma bolsa da Fulbright, da CAPES Fulbright. E o meu trabalho final foi fotografar a comunidade portuguesa em Newark. E é onde eu fui muito bem recebido pela Salomé Cardinale, pelo pessoal aqui do clube, e aqui estamos, 35 anos depois. Viva! E 35 anos depois, Luís, esta é uma exposição que merece ser visitada. Estará patente aqui até à próxima semana, poderá ser apreciada aqui mesmo junto ao bar do clube. Porquê? Porque foi também numa destas salas que 14 destas fotografias foram tiradas. Fotografias que mostram e que retratam na íntegra aquilo que nós somos como povo, aquilo que nós somos como imigrantes. No ano em que se celebra o centenário do Sport Clube Português, nada melhor do que passar em revista 35 anos de história em fotografias que realmente valem a pena ser vistas. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, Luís, a emissão é tua. E com certeza absoluta, Ricky, que vai valer a pena as pessoas deslocarem-se ao Sport Clube Português e verem estas fotografias, porque a exposição vai manter-se durante algum tempo e é alusiva ao centenário deste conhecido e icónico clube da cidade de Newark. E agora vamos para o desporto. A seleção portuguesa de futebol feminino subiu um lugar e está em 29º no ranking da FIFA, cuja atualização foi divulgada esta sexta-feira, igualando a melhor classificação de sempre numa lista liderada pelos Estados Unidos. A seleção orientada por Francisco Neto, que na última divulgação do ranking, em agosto, estava em 30º lugar, subiu um lugar na lista e conseguiu igualar a sua melhor classificação de sempre, chegando de novo ao 29º lugar, posição que já tinha atingido em abril deste ano. O treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as críticas ao árbitro Fábio Veríssimo, em fevereiro, após o jogo com a Bessade, referente à época passada, que foram consideradas ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem. O treinador dos Dragões tem assim em risco a presença no clássico da Taça de Portugal, com o Benfica, no estádio do Dragão, marcado para o dia 23 de dezembro. É que Sérgio Conceição pode recorrer da pena e, se o fizer, o recurso tem efeitos suspensivos. O técnico dos Dragões foi ainda multado em 7.650 euros. Também a belenense Chade informou que 14 dos 19 elementos do clube infectados
com a variante Omicron do coronavírus SARS-CoV-2, foram dados como clinicamente aptos pelas autoridades de saúde e terminaram o período de isolamento. Com certeza que temos o fim de semana desportivo aí à porta também, mas amanhã prevê-se, em termos de temperatura, e já lá vamos daqui a pouco, uma temperatura muito diferente daquilo que tem estado nos últimos dias. Amanhã o tempo vai ficar mais quente e depois ainda vai chover, mas eu já lhe conto a história. Porque antes disso temos o valor do dólar americano em Portugal, que é sempre útil saber, sobretudo para quem faz transações entre os Estados Unidos ou em Portugal, ou entre os Estados Unidos e o Brasil. Vamos saber qual é a cotação do dólar no espaço Schengen e também do real no Brasil. 0,88 para o dólar, portanto em Portugal, 1,12 a venda. No Brasil, o dólar vale 5,59 reais, 0,717 para a venda. E agora sim, vamos dizer-lhe que amanhã, imagine bem, não lhe passa pela cabeça, 67 graus, é uma temperatura inédita para esta altura do ano, mas produto de uma corrente de ar quente que vem do sul do país. Mas não é tudo. Para além desta previsão meteorológica de amanhã aqui para a área da Nova de New Jersey, há ainda a considerar a hipótese de haver imensa chuva, trovoada com chuva muito forte, e também vento na ordem dos 30, 40, talvez até 50 km por hora. Mas a Catarina Rebimba estudou hoje mais sério a situação que se passa em termos meteorológicos, um pouco por todo o país. Catarina. Na meteorologia, para amanhã está previsto aguaceiros para Newark com 67 graus, Filadélfia com aguaceiros com 68 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 66 graus, Boston com aguaceiros com 62 graus, Hartford com aguaceiros com 61 graus, Danbury com aguaceiros com 63 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 81 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 81 graus, Los Angeles com sol com 67 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 52 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Temos uma temperatura idêntica à de Los Angeles, ainda mais alta do que São Francisco amanhã. Mas é só amanhã, porque no domingo a temperatura vai descer 20 graus. Nós, por nossa parte, vamos fazer uma pequenina pausa, como é habitual para os nossos patrocinadores, e voltamos já a seguir com a linha aberta. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Bom Porto, uma marca do grupo Rui Costa e Sousa Irmão, a única companhia portuguesa com fábricas de bacalhau na Noruega e Portugal. Com presença na Noruega, Portugal, Brasil e Estados Unidos, Bom Porto tem uma garantia de qualidade única no mercado, controlando o bacalhau desde a saída das águas da Noruega até à sua mesa. Com o bacalhau Bom Porto, pronto a cozinhar, não precisa de esperar. O que demorava dias, agora está pronto a comer em poucos minutos. Bom Porto é o verdadeiro bacalhau norueguês com toque português. Bacalhau é Bom Porto. Brevemente em lojas e restaurantes perto de si.
Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva, qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Visconde Borba Tinto Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,79. Marquês de Borba Tinto Branco 9,99. Muralhas Vinho Verde 7,59. Casa Américo Tinto Reserva 12,99. Anderson Porto Variedades 7,99. São Domingos Aguardente Velha 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. E seja muito bem-vindo ao espaço dedicado à linha aberta. A partir de agora, se tiver dúvidas ou perguntas a fazer, queira contactar connosco, o telefone é o habitual, 973-264-1462. Tem que baixar o volume do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Eu queria também informá-lo que na sexta-feira, dia 17, portanto, hoje a 8 dias, o nosso especial informação vai ser em direto do Sport Clube Português a partir das 6h15 da tarde até às 8 da noite. Portanto, muito mais do que 2 horas, portanto, não se esqueça, vamos ajudar também a celebrar os 100 anos do popular Clube Newark. Sexta-feira da próxima semana, portanto, de hoje a 8 dias, eu e o Ricky Durães vamos estar no Sport Clube Português entre as 6h15 e as 8 da noite. Portanto, seja mais uma vez muito bem-vindo à linha aberta. Já temos uma chamada em linha. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Sr. Luís. Viva, como está? Tudo bem? Sr. Luís, olha, é assim, eu estou a viajar hoje para Portugal logo, que já é sábado, e nós ontem fomos fazer o teste ao Clube Português aqui em Elizabeth. Uhum. Quer dizer, até esta hora, a gente não tivemos resultados nenhuns. Mas nós fomos lá à tarde ao clube e a menina comunicou-se com eles e eles disseram que, como é que se diz, que ainda éramos capazes de ter os resultados de tarde ou amanhã ou na hora que a gente estávamos a entrar para dentro do avião. Uhum. E nós dissemos o que é que nós vamos fazer, não é? Pois. Temos a passagem e até agora não temos resultado nenhum e ela agarrou e disse, vocês podem fazer o antigênio. Nós fizemos, tivemos o resultado, para casa é negativo, mas é muito chato, porque imagina se como é que se diz, se não tivessem esse teste para fazer, não é? Exatamente. Não, mas nós sabíamos que se eles dizem que vai ter ou hoje ainda à noite ou amanhã, iria tê-lo com certeza absoluta, aliás, como vai tê-lo, não é? Mas o antigênio é exatamente para isso, resolve o problema muito mais rapidamente. E conta-lhe uma história completamente diferente do Covid, porque diz-lhe exatamente se já teve, se os seus anticorpos estão bons, mas se não estão. Porque era muita gente com o mesmo problema. Sim, claro, e a gente... claro. Mas ainda não tivemos nenhuma queixa nesse sentido, tem tudo corrido bem, felizmente. Não fomos só nós, fomos muitos que estavam lá, não é? Sim, mas tenho a certeza que hoje à noite ou amanhã de manhã irão todos ter quem fez e que vai viajar amanhã. Mas imagine se a gente não fôssemos lá, não é? Chegássemos à hora e depois é chato. Claro, mas... Eu não tenho culpa, não é? Vamos ver, eu só espero que a senhora tenha boa viagem e se divirta, está bem? Tá, obrigado. Muito obrigado também, prazer em ouvi-la. Muito obrigado. A questão dos testes, eu estava a falar do teste antigênio,
porque tivemos a ocasião da nossa equipa ter feito o teste aqui há 3 dias e ficarmos a saber exatamente da eficiência do teste e da história que nos pode contar. Enquanto que o PCR lhe diz se é negativo ou positivo, o antigénio dá-lhe a informação se já teve Covid, se os seus anticorpos estão fortes ou fracos, se já não tem anticorpos ou se tem muitos. Portanto, é de facto uma sugestão que nós lhe deixamos e tem a mesma validade para entrar em Portugal, como sabe, ou 72 horas com PCR ou então com antigénio em 24 horas. Portanto, já sabe isso. Para cá é que é completamente diferente. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, como está? Tudo bem? Bem, tudo bem. E o Sr. Luís também? Gosta do nosso estúdio hoje? Está bonito. Com árvore de Natal e tudo, não é? Então, eu gostava de saber uma pergunta, mas em privado. Só é ver se me podiam dizer alguma coisa. Sim, nós vamos registar o seu número de telefone. A produção vai apanhá-lo já e depois do programa um de nós vai entrar em contacto consigo, está bem? Ok. Então muito está obrigada. a promessa disso. Okay, portanto, muito obrigado também. Portanto, já sabe, eu estava-lhe a falar nas vacinas. Para cá a situação é completamente diferente daqui para lá. Portanto, de lá para cá vai ter que fazer um teste 24 horas antes de chegar aos Estados Unidos. Portanto, tem que ser no dia anterior à sua viagem, menos de 24 horas, para que possa entrar nos Estados Unidos sem qualquer problema. Aliás, eu não entendo como é que muita gente se desloca para Portugal, sabendo que Portugal existe um teste antigénio que é necessário ao PCR em 72 horas e chegam lá e já foram multadas mais de 500 pessoas. Portanto, é uma coisa que não consigo entender. Mas não só para eles, como também para as companhias aéreas, são obrigados a pedir o teste quando se embarca. Vamos então a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, meu caro amigo. Então. Luís, o Ricky ontem disse que 88% da população de África está contaminada com o vírus. Disse o quê? Desculpe, eu não consegui perceber. Disse que 88% da população de África está contaminada com o vírus da... Sim. Vocês podem imaginar o tamanho do continente africano com aquela gente toda doente? Olha, é uma coisa que eu estou farto de... Há qualquer coisa de errado, não é? Estou farto de conversar com colegas meus e acho que não estamos a ser muito, digamos, a ajudar muito o continente africano, porque acho que as grandes farmacêuticas que estão fartas de fazer dinheiro com testes e com vacinas poderiam oferecer exatamente ao continente africano aquilo que eles precisam, que é para que o vírus não se dissemine e não continue a espalhar-se pelo mundo. Porque ter 88% de uma população não vacinada é completamente ridículo. E não é porque eles não queiram, é porque não têm vacinas. E isto é de facto uma coisa que nos deve preocupar a todos. Claro. O Luís conhece a África, o Luís já esteve em África, que eu sei, eu tenho quase 30 anos de África, sei que é um continente muito grande, não é? E é como o Luís disse, essas farmacêuticas não têm o mais pequeno sentimento pelo povo que precisa de ajuda. Farmacêuticas que só ganham dinheiro e não ajudam muito quem precisa. E o que é certo é que este vírus nasceu na África do Sul, esta variante, a Omicron, e estamos ali, como sabe, depois da Suazilândia, estamos ali pertinhos em Moçambique, portanto, sobretudo Moçambique tem problemas graves, como sabe. Eu fiz essa viagem muitas vezes. Muitas vezes fiz essa viagem. Exatamente. De maneira que, ainda bem que mencionou isso, porque fica o mundo e os portugueses a saber que praticamente só são importantes a União Europeia e os Estados Unidos e alguns países do leste. Afinal de contas, a África e a Ásia estão com graves... Alguns países asiáticos também têm alguns problemas. É verdade, caro amigo. Porque economicamente eles não vão lá buscar muito dinheiro, não é? Porque o mundo é corrupto e estas farmacêuticas são todas corruptas, não é? Portanto, é lamentável o caso. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado também, prazer em ouvi-lo e muito obrigado. É de facto uma situação terrível, acho que 15% da população da África está vacinada e Portugal também contribuiu para enviar para alguns países da CPLP muitos milhares de vacinas, mas eu acho que a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, a China, até a própria Rússia,
poderiam pensar em ajudar um pouco mais o continente africano. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite em linha aberta, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, minha senhora, como está? Aqui fala Agostinho Araújo. Ok, Sr. Agostinho, e então? Era só para agradecer o vosso programa. Vocês ajudam muitas pessoas. Não só ajudam, como gostam de ajudar. Claro. Obrigado por tudo. Não, eu queria mencionar as securas da Ferry Street. É um pouco perigoso passear na Ferry Street, vou lhe dizer. Já aconteceu comigo. Está a falar, portanto, da fraca iluminação, não é? Não. Então. As securas, as mini bikes que existem agora na Ferry Street. Ok. Que vão da Penn Station pela Sim. Ferry Street abaixo, Sim. às dezenas delas. Pois, isso Securas, é perigoso chamam porque securas. pode apanhar alguém, não é? E se apanha alguém, quem é responsável por isso? Tem toda a razão. O mesmo problema se passa em Portugal e noutros países onde scooters e essas trotinetes, como nós chamamos em Portugal, estão à mão de quem queira alugá-las, mas há uma coisa, aquilo é para andar devagarinho, não é para andar depressa. E, sobretudo, é para andar em sítios onde não haja muita gente. Agora, andar a fazer rally nos passeios da Ferry Street não me parece que seja uma boa ideia, não. É perigoso. É perigoso. Portanto, o senhor vai ter que ter olhos até ao nariz ou até ao pescoço para saber o que é que se passa, de onde é que ela vem, não é? Exatamente. Exatamente. Meu caro amigo, obrigado pela sua informação. Eu tenho a certeza absoluta que há portugueses neste momento a pensar como o senhor e a dizer nós não estamos preparados para estas velocidades. Nos passeios, Obrigado, não é? amigo. Ok, meu caro Obrigado, amigo, também. amigo. Um grande abraço para si. Muito obrigado. Portanto, as scooters dão lucro, são alugadas, mas eu de vez em quando fico pasmado com a velocidade dessas trotinetes. Antigamente era preciso dar ao pedal, dar com o pé, não é? Para ter alguma velocidade, mas eram manuseáveis. Agora, elétricas, é só acelerar, portanto é complicado. Passa a ser um motociclo em cima de um passeio. Isso não é bem seguro para quem anda a pé nos passeios da Ferry. Muito boa noite, linha aberta, como está? Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora, então. Eu não quero fazer pergunta nenhuma, eu só quero desejar uma boa noite e um bom fim de semana para vocês todos. E muito obrigado. E que o nosso ambiente de Natal também chegue à sua casa e à sua família, está bem? Está bem, obrigadinho. Um grande abraço, todos. muito obrigado. Para si também. Há gente que, exatamente, por isso é que nós mudámos este estúdio e o Carlos Brito teve a excelente ideia de colocar este projeto atrás de nós porque sentimos mais a magia do Natal. E a magia do Natal é ter uma árvore de Natal atrás, os senhores não conseguem ver, mas temos presentes também aqui atrás e teremos uma iluminaçãozinha do nosso parque de estacionamento, portanto, a dar a ideia de que, afinal de contas, esta altura do Natal é muito importante para todos nós, para nós aqui e para si em casa. Mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, Luís? caro amigo. Sim, sim. Olá, boa noite. Ora, ontem eu vi o Riqui de Fática dizer que 85% do povo africano está contaminado, que não há vacinas. Mas isto não é verdade. Não está contaminado, atenção. Não tem, há 85% do povo africano que não está vacinado, é outra coisa. Não tem vacinas, mas não isto tem não vacinas, é contaminação é completamente diferente. Porque o Egito e Síria, isso está tudo a andar bem, há menos casos no Egito que em Portugal. Eu não consegui entender a sua última frase. Eu estive no Egito e no Egito há muito menos casos e toda a gente está vacinada Sim. do que em Portugal. Mas olha que o Egito é um país que eu conheço muito bem, conheço o Cairo também muito bem, e alguns países da África do Norte, sobretudo, esses países têm condições financeiras para obter vacinas. Agora, a Suazilândia, a antiga Rodésia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, esses países, o Botsuana, esses países todos, não têm tantas condições, daí o não estarem vacinados. Mas eles não estão contaminados como Portugal. Portugal está muito mais. Pois, exatamente porque o grau de efetividade dos anticorpos falharam ou estão a falhar. Portanto, esse é que é o grande problema. Agora, se tomarem a dose de reforço, a situação pode mudar de figura e também os mais jovens. Meu caro amigo, também muito obrigado para si. Agora vamos fazer uma pequenina pausa e já voltamos para os habituais aniversários, já a seguir.
Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E hoje temos, neste dia, 3 aniversários natalícios e 2 casamentos. Portanto, é com eles que nós vamos brindar esta noite, primeira noite em que fazemos com este cenário. Portanto, vamos saber quem são aqueles que hoje fazem anos. Happy birthday to you, parabéns a você. E já vamos saber quem é o primeiro dos 3 aniversariantes de hoje. Cândida Felício, 60 anos de idade. É uma idade bonita, 60 anos, a idade da compreensão. Muitos parabéns. Aldina Souza, 52 anos, uma vida muito feliz para si, minha querida. E temos, eu vi 3 casamentos. Lá está a Tânia Gonçalves, com 28 anos, uma idade bonita. Portanto, Tânia, muitos parabéns e que tudo corra bem. Portanto, os 3 aniversários estão exatamente já mencionados. Agora, faltam-nos os casamentos, que temos sempre muito gosto em divulgar. Esses aniversários, vamos a eles. Carminha e Francisco, 38 anos de matrimónio. Podem ver o dia do casamento e o atual. Portanto, o noivo já tem bigode, mas ainda o casal feliz, sorridente, simpático. Portanto, para a Carminha e para o Francisco, muitos parabéns por estes 38 anos de casamento. Tudo corra bem na vossa vida. Também a Maria e António Fino, 50 anos de matrimónio, bodas de ouro, meus caros amigos. Então, lá estão a celebrar uma data muito, muito, muito especial. É uma data mágica. Maria e António Fino, os 50 anos de matrimónio têm um significado diferente, porque são as bodas de ouro. Agora é o caminho para as bodas de diamante aos 75 anos. Muitos parabéns por esta data. E agora é a altura de irmos exatamente à edição digital do Luso-Americano que hoje se publicou e saber, tal a primeira página de hoje. Vamos saber os títulos. Portagens vão aumentar no Turnpike e no Parkway a partir de janeiro, e olhe que o aumento não é assim tão pequeno como se esperava. A polémica estátua de Theodore Roosevelt começa a ser removida em Nova Iorque. O México passa a exigir vistos de brasileiros a partir de 11 de dezembro. Depois temos ainda Portugal com menos alunos estrangeiros em 2021. Era uma pretensão da Secretaria de Estado das Comunidades ter mais alunos portugueses que vivem no estrangeiro em Portugal, mas a pandemia não deixou. Também os Estados Unidos alertam, isto é muito importante para si, para a época de gripe especialmente severa este ano, porque vai haver muitas alterações de temperatura e, portanto, o senhor em casa vai ter que ter muito cuidado e saber como é que está o tempo quando sai de casa de manhã. Portanto, é absolutamente fundamental que saiba primeiro como é que o dia vai estar, para saber como é que vai agasalhado para a rua. Para já amanhã, já sabe, 67 graus no máximo, muito vento, muita chuva, mas no domingo, temperatura baixa 20 graus. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, desejamos-lhe um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.